Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de finanças pessoais e hoje eu quero falar para vocês sobre valores que vocês devem ter, né, ser construídos ao longo da vida. Bem, como dica número 1, né, nós trazemos aqui como colocar suas metas aí em lugares visíveis e não só as metas, mas também o quanto falta para atingir elas. Né, você investe aí um determinado montante todos os meses, vai fazendo aportes mensais e aí você coloca o quanto falta para chegar na sua meta de liberdade financeira. Né? Então nós falamos como vocês avaliam, eu forneci uma planilha financeira para vocês. Então, nesse momento é oportuno colocar de maneira bem simples, bem objetiva, né? Mas num lugar que vocês tenham visibilidade todos os meses ou com uma certa frequência, até mais do que um mês. Tá? Coloca suas metas lá bem visível para você e coloca também quanto falta para chegar a essa meta. Sei lá, você está pensando aí em 5 milhões de reais, né, para chegar daqui a 50 anos, seu planejamento de vida, né? Então, coloca essa meta lá e coloca quanto falta. Professor, mas falta muito. Comece hoje, porque senão ano que vem você vai se arrepender de não ter começado antes, tá? E cada ano que você passa, cada dia que você passa e não toma atitude de fazer, é um dia a menos que você tem de remuneração no seu patrimônio. A segunda dica, e essa dica está lá no Serbase, tá? É separar uma verba para sair da rotina. Né? A gente não aguenta, tá? E todo mundo nessa pandemia, a gente não aguenta ficar dentro de casa muito tempo, a gente tem que conviver com as outras pessoas, né? E falando aí de vida de casado, às vezes é bom sair da rotina um pouquinho. Então, por que não os dois se comprometerem a juntar uma verba para você sair da rotina ali, mensal, bimestral, enfim, num período aí que vocês cheguem a um consenso, tá? Isso é importante e vai trazer resultado. Mas o foco disso tudo eu quero trazer para vocês que é o planejamento, tá? Juntando a primeira com a segunda dica, vocês observem que um ponto comum é o planejamento e a rotina de se fazer isso, tá? Isso não é maçante, mas na realidade você vai sentir uma gratificação, uma satisfação maior quando você for enxergando esses resultados sendo alcançados, tá bom? E outra coisa importante também, gente, evite seus sonhos de consumo, né? Principalmente aqueles que destroem sua liberdade financeira. Nós já falamos aqui sobre carros luxuosos, casas de veraneio, nós já comentamos sobre isso, tá? Viagens e festas extravagantes, tá? Rotina comum aí de receber as pessoas e ter que pagar tudo. Gente, sonhos de consumo que podem destruir sua liberdade financeira devem ser evitados, tá? Eliminados da sua vida. Então preste atenção, se você tem um determinado limite orçamentário, faça ele ser cumprido, tá? Junto com as pessoas que você convive, enfim, ou você mesmo, tá? Cumpra ele, arrisca. E aí tem aquele compromisso, né? Da mesma maneira que às vezes você tem um compromisso de pagar uma parcela de um carro, de pagar uma prestação de uma casa, ou então de pagar até um aluguel. Faça um compromisso com você mesmo e com o seu futuro. Começa a se imaginar aí com 50, 60, 70 anos, e dependendo das pessoas ainda. Isso é terrível. O bom mesmo é você não depender de ninguém, né? Ter liberdade financeira, ir e vir a hora que vocês queiram, né? Isso aí é fantástico, tá? Só quem vive isso e quem começa a buscar esse tipo de situação tem essa percepção de liberdade e cada vez mais chegando ali quem busca isso. E quem já vive tem relatado, né? Eu não cheguei lá ainda, mas as pessoas que vivem isso têm relatado que é muito bom. Tá? Um outro passo, uma outra dica muito importante para vocês é diversificação dos investimentos. Todo livro de finanças, todos os profissionais de finanças falam, não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque pode ter uma crise, tá? O dinheiro na economia, ele tem uma perda de um lado, mas tem um ganho do outro, ele movimenta, né? Se vocês forem observar em termos
econômicos globais, o dinheiro ele movimenta. Então, quem tem dinheiro guardado, reserva financeira, acaba no momento oportuno comprando boas ações, bons imóveis, né, bons patrimônios, e aí logo depois, quando volta a valorização, vocês vão observar que o seu patrimônio vai crescer muito mais do que aqueles que estavam endividados e aqueles que não tinham reserva para poder crescer. Tá ok? Essas são umas dicas importantes, tá, que o livro do Cerbasi traz e que vocês vão ver na maioria dos livros financeiros aí. Um outro ponto muito fundamental aí na sua vida é o seguinte: pague-se primeiro, tá? Pagar-se primeiro não é aproveitar a vida hoje fazendo tudo que você quer, não, tá? Como eu falei antes, deixa os bens de consumo, as festas de consumo um pouco de lado e começa a trabalhar seu orçamento com planejamento e uma rotina firme aí dentro da sua casa, da sua vivência, tá? E o pagar-se primeiro aqui é pensar em você, tanto hoje quanto no futuro, tá? O seu futuro com liberdade, para você ir e vir a hora que quiser, com a liberdade financeira num lugar tranquilo, né? Não necessariamente você precisa ter, por exemplo, uma casa de veraneio, né, uma casa na praia. Você não precisa ter uma casa lá em Caldas Novas. Você pode alugar, né, por achar boas promoções e fazer um passeio desse por ano, né? Então, assim, comecem a pensar em guardar o dinheiro de vocês para usufruir, não só hoje, mas principalmente quando vocês não tiverem toda a energia para buscar mais capital lá no futuro, tá ok? É uma regra do jogo, né? Nós vamos envelhecendo e à medida que passa nós vamos nos cansando, então é importante que nossa liberdade financeira seja garantida lá na frente para a gente ter uma vida confortável hoje e sempre, tá ok? Gente, muito obrigado e até a próxima aula. Essas são as dicas de hoje.